Os oceanos da Terra estão cheios de animais que parecem bem exóticos para nós, meros terrestres. Mas as criaturas mais alienígenas ficam ainda mais embaixo, no Oceano Antártico. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. No Oceano Antártico, até as criaturas de aparência mais normal são bem bizarras, como o peixe-gelo. Enquanto outros peixes têm sangue vermelho, graças aos glóbulos vermelhos que transportam oxigênio, o peixe-gelo da Antártida tem sangue claro, pois não possui essas células. Eles também têm corações gigantescos em comparação com os peixes de sangue vermelho e a capacidade de absorver oxigênio diretamente através da sua pele lisa, em vez de apenas através das guelras. E eles ainda têm um anticongelante natural em seus fluidos corporais. Apesar das temperaturas extremas, é no Oceano Antártico que vivem alguns dos animais que vivem mais tempo. As estrelas do mar aqui tendem a viver cerca de 100 anos, bem diferente dos 3 a 5 anos que uma estrela do mar tropical pode viver, se tiver sorte. E vocês não estão prontas, crianças, mas existe um animal em particular, uma esponja, no fundo do mar do Oceano Antártico, que os cientistas estimam ter uns 15 mil anos de idade, com base no seu tamanho e na lentidão com que cresce. É um forte concorrente para o prêmio de animal vivo mais antigo do planeta. Além disso, em geral, os animais nas profundezas do mar ficam enormes, mas os animais nas profundezas do Oceano Meridional ficam realmente enormes. Alguns de seus gigantes incluem a baleia azul antártica, o maior animal do planeta, e a lula colossal, o maior invertebrado. Outros habitantes do fundo desse mar também ficam relativamente grandes. As aranhas antárticas são do tamanho de pratos de jantar, os vermes marinhos do tamanho de livros de biologia e as estranhas estrelas do mar de 20 braços atingem o tamanho de tampas de bueiros. Todos esses animais que vivem no Oceano Antártico são esquisitos porque o próprio Oceano Antártico é esquisitão. Embora o Oceano Austral pareça estar ligado aos outros oceanos do nosso planeta, sua vida está completamente isolada do resto dos oceanos do mundo, pelo que é essencialmente um rio circular gigante chamado Corrente Circumpolar Antártica. É a maior e mais rápida corrente oceânica do planeta e também a mais profunda. Ela existe como um gigantesco redemoinho que se estende da superfície até o fundo do mar, atuando como uma barreira que tem impedido a maioria da vida no Oceano Antártico se misturar com a vida de outros oceanos nos últimos 30 milhões de anos. Mas tem uma vantagem em ficar preso atrás da corrente. À medida que gira, ela extrai nutrientes das profundezas, o que significa que o Oceano Austral é um prato cheio para sua estranha vida marinha. E tem mais, a água isolada tem propriedades únicas. É muito salgada, permitindo que fique super fria sem congelar totalmente. E essa água fria permite que ela tenha uma grande quantidade de oxigênio dissolvido, o que pode ajudar os animais a crescerem e a envelhecerem mais lentamente do que em outros lugares. Os cientistas estão estudando os oceanos frígidos e isolados da Antártica e as estranhas criaturas que o habitam para aprender como a vida consegue prosperar em ambientes tão extremos e alienígenas. Para você ter uma ideia, as condições no Oceano Austral parecem mais com a maior lua de Saturno do que com o resto do nosso próprio planeta. Mesmo se não tiver vida lá fora, o Oceano da Antártica é uma maravilha de outro mundo na Terra. No fundo, a verdade está aqui embaixo. Ao longo da vida, a gente até muda um pouco de forma e cresce uns cabelos esquisitos aqui e ali, mas temos, basicamente, o mesmo corpo. Parece normal, né? Mas sabia que a maioria das espécies de animais, tipo uns 80% deles, trocam partes do corpo ou até o corpo inteiro por um novinho em folha em algum momento da vida? Esse processo, chamado de metamorfose, pode parecer estranho e bem complicado, mas na verdade, resolve um problemão que muitos bichos enfrentam. Oi, eu sou a Maria e esse é o Minuto da Terra. Quando um inseto efemeróptero nasce, a missão dele é comer o máximo possível para crescer o máximo que conseguir. Então, sua larva é como uma máquina de comer. Ela passa meses devorando comida até ficar 30 vezes maior do que quando nasceu. Mas aí, um dia, a prioridade dela muda. Agora o foco é formar uma família. E o corpo que ela tem não é lá essas coisas para encontrar um parceiro. Então, sabe o que ela faz? Ganha um corpo novo, que é tipo um míssil caçador de crush. Os efemerópteros adultos não têm sistema digestivo funcional. A única missão deles é achar uma parceria e passar os genes adiante antes de morrer, o que geralmente acontece em 1 ou 2 dias. Ou seja, a metamorfose permite que os bichos foquem no que é mais importante em cada estágio da vida. Como essa criatura aqui. Primeiro, ela fica flutuando pelo oceano, viajando nas correntes para lá e para cá. Mas, depois de um tempo, afunda até o fundo do mar e se transforma em algo bem mais familiar, uma estrela do mar adulta. Esse tipo de metamorfose, de uma larva viajante feita para explorar o oceano, para um adulto mais paradinho, focado em se fixar no lugar e se reproduzir, acontece com a maioria dos invertebrados que vivem no mar. Trocar de corpo não só ajuda os animais a atingir objetivos diferentes ao longo de suas vidas, mas também permite que eles encontrem e comam coisas diferentes.
Isso significa que nas espécies que passam por metamorfose, os filhotes não precisam competir com os adultos por comida. Então, em vez de perguntar por que tantos animais passam por essas grandes mudanças, talvez a pergunta certa seja: por que mais animais não fazem isso? Parte disso pode ter a ver com as desvantagens da metamorfose. Trocar de corpo gasta uma baita energia, e enquanto o animal deixa o corpo antigo para trás e ganha um novo, um montão de problemas pode aparecer. Esses riscos e custos talvez expliquem por que a maioria dos animais que fazem metamorfose só passa por isso uma vez na vida. Outros bichos conseguem se virar sem precisar trocar de corpo. Por exemplo, animais que cuidam dos filhotes, ajudando os bebês a se virar com um corpo que ainda não é o ideal, e aqueles com cérebros grandões, que permitem flexibilidade e resolução de problemas, conseguem fazer um único tipo de corpo funcionar em várias fases da vida. E tem também a complexidade biológica de tudo isso. Construir diferentes tipos de corpo a partir de um único genoma exige uma sequência super complicada de genes sendo ativados e desativados na hora certa. Esse tipo de sistema parece ter evoluído só algumas vezes. Na verdade, é bem provável que uma única vez tenha sido responsável pela grande maioria dos animais metamorfos por aí. Nós, humanos, fazemos parte da minoria das espécies que não evoluíram a capacidade de trocar o corpo inteiro por um novinho em folha. E por causa dos nossos cérebros grandes e da forma como cuidamos dos nossos filhotes, provavelmente nunca vamos fazer isso. E, embora seria bem legal poder criar asas de repente, eu sou grata que a gente não precise passar por isso. O Titanic era considerado indestrutível, e todo mundo sabe como isso acabou. Mas agora ele está tendo uma segunda morte no fundo do mar por conta da erosão. Aliás, ele está desaparecendo tão rápido que especialistas preveem que até o ano 2050 não vai sobrar mais nada dele. Enquanto isso, esse navio mercante grego, que afundou há 2.400 anos, segue super bem preservado. Afinal, o que cargas d'água está acontecendo aqui? Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Existem dois fatores principais que determinam quanto tempo um navio naufragado pode durar no fundo do mar. Claro, existem várias coisas para se levar em consideração, mas, no geral, tudo se resume ao material de que um navio é feito e quanto oxigênio tem no fundo do mar onde ele afundou. Durante a maior parte da história da navegação, os navios, tanto acima quanto abaixo da água, eram feitos principalmente de madeira. Mas durante a Revolução Industrial, na década de 1840, as pessoas começaram a fazer navios de metais, principalmente de ferro e aço, que nos deram navios maiores e mais fortes, como o Titanic, o Lusitânia e os modernos cruzeiros de luxo. É de se imaginar que esses grandes barcos de metal durem mais que os de madeira, mesmo debaixo d'água. E sob algumas condições, como se houver oxigênio por perto, eles duram mesmo. Em lugares com água morna, rasa e bem oxigenada, você encontra um monte de animais e micróbios buscando matéria orgânica para devorar. Um navio de madeira que afunda nessas águas é um buffet livre para esses decompositores. Eles começam a comer os destroços quase que imediatamente. Os teredos, também conhecidos como cupim do mar, graças à sua incrível habilidade de cavar buracos em navios de madeira, podem devorar completamente uma embarcação de madeira em apenas 2 anos. Algo que não acontece com um navio de metal que afunda em águas rasas, pois lá não existem criaturas capazes de digerir ferro ou aço. Claro, ele vai acabar enferrujando, mas nessas condições pode durar dezenas de vezes mais que um navio de madeira. Em águas mais profundas, frias e com menos oxigênio, as regras são invertidas. Os navios de madeira que afundam aqui simplesmente ficam por ali. Isso porque, nas profundezas, a água tem tão pouco oxigênio que a maioria dos organismos, incluindo aqueles decompositores que mastigam madeira, não conseguem sobreviver. O Mar Negro, um corpo de água particularmente pobre em oxigênio, é o lar de pelo menos 60 naufrágios antigos imaculadamente preservados, que estão por lá desde a época da Grécia Antiga. E alguns estão em tão bom estado que os arqueólogos podem literalmente ler as gravuras em suas tábuas. Já os navios de ferro que afundam em águas frias e profundas não têm tanta sorte. É que, embora os mastigadores de madeira não consigam sobreviver nessas águas pobres em oxigênio, outros decompositores mais estranhos conseguem. Em vez de usar oxigênio para fazer seus corpos funcionarem, esses micróbios funcionam na base do ferro. Eles geralmente obtêm seu ferro de aberturas geológicas no fundo do mar, mas quando um navio como o Titanic aparece na vizinhança, eles fazem a festa. Cientistas estimam que até 2050, esses mastigadores ferrosos vão ter consumido todo o Titanic, o que significa que os milionários podem até procurar, mas logo logo não vai ter nem colar de coração, nem Titanic para achar. Oi, aqui é a Maria do Minutos da Terra. Você já deve ter ouvido alguém falar no dia seguinte, em algum momento ou antes do combinado. Frases que mostram uma data como se ela fosse um lugar. A maioria dos seres humanos concorda em usar uma linha ou curva no espaço para representar a passagem do tempo. O problema é definir em qual direção o tempo passa.
Talvez você esteja pensando, como assim, Maria? É óbvio que o tempo deve ser representado da esquerda para a direita. E eu te entendo. Quando mostramos a passagem do tempo aqui no Minuto da Terra, geralmente ele passa do lado esquerdo para o lado direito da tela. Mas isso acontece porque a maioria da nossa equipe fala inglês e espanhol. E quando você pede para pessoas que falam línguas que funcionam da esquerda para a direita para que organizem um conjunto de imagens em ordem sequencial, elas quase sempre colocam as primeiras imagens à esquerda e as últimas à direita. Já as pessoas que falam árabe, hebraico e outras línguas de escrita de direita para a esquerda geralmente representam o tempo também se desenrolando da direita para a esquerda. E os falantes nativos de mandarim, uma língua de escrita vertical, costumam distribuir as imagens de cima para baixo, contrariando o padrão horizontal. A direção da escrita é tão importante para a forma como as pessoas representam o tempo que, quando falantes bilíngues fazem teste de organização de imagens em idiomas escritos em direções diferentes, eles geralmente organizam as imagens de forma diferente, dependendo do idioma em que estão sendo testados. Mas não se trata apenas da direção da escrita. Até mesmo povos sem um histórico de linguagem escrita representam o tempo espacialmente. Em uma tribo da montanhosa Papua Nova Guiné, o passado está embaixo e o futuro em cima. Em outra tribo, na Austrália, o tempo flui do leste para o oeste. Nesses sistemas, a direção do tempo depende da orientação da pessoa. Um australiano voltado para o norte organizaria essas fotos sequenciais da direita, onde está o leste, para a esquerda, onde está o oeste. Se ele virasse para o sul, o leste ficaria à sua esquerda, então ele organizaria as fotos da esquerda para a direita. Olhando para o leste, ele iria organizar da frente para trás, e olhando para o oeste, de trás para frente. Você também pensa no tempo como algo de trás para frente, especialmente para eventos em que está envolvido, como gesticular para trás ao falar sobre coisas que já aconteceram. Você literalmente deixa o passado para trás. E isso faz todo sentido, se você pensar em si mesmo avançando em direção ao futuro. Mas o povo Aymara, que vive na Cordilheira dos Andes, representa o passado como estando à frente e o futuro atrás. Afinal, assim como você pode ver o que está à sua frente, você sabe o que aconteceu no passado. E assim como o que está atrás de você é um mistério, você não sabe o que o futuro reserva. Tá aí uma coisa que eu provavelmente vou ficar pensando até amanhã, que é pra que lado mesmo? Em média, os homens morrem cerca de 7 anos mais cedo do que as mulheres. E leões, roedores e aranhas macho também costumam dar seu último suspiro antes das fêmeas. Uma grande razão pela qual isso acontece pode estar escondida nos cromossomos, que ajudam a determinar o sexo em primeiro lugar. Sejam todos bem-vindos ao Minuto da Terra. Em muitas espécies, os machos são mais agressivos e correm mais riscos, então é de se esperar que eles morram mais cedo. E em várias espécies, como a nossa, eles morrem mesmo. Mas os machos nem sempre são mais agressivos, e o sexo mais agressivo nem sempre morre primeiro. Na verdade, quando você olha para todo o reino animal, os animais que morrem mais cedo, seja macho ou fêmea, têm uma coisinha em comum. Eles possuem um cromossomo sexual pequeno. Os cromossomos sexuais costumam ter 2 tamanhos, grande e pequeno. Parte do que determina o sexo de um indivíduo é a combinação de tamanhos que eles herdam. Em mamíferos como os humanos, as fêmeas herdam 2 cromossomos sexuais grandes, enquanto os machos herdam um grande e um pequeno. Mas em pássaros, borboletas, alguns répteis e anfíbios, o oposto acontece. Os machos ganham 2 grandes, enquanto as fêmeas recebem um grande e um pequeno. Na maioria dos casos, quem tem o cromossomo pequeno tende a morrer primeiro, independente do sexo. Existem 2 explicações possíveis para essa tendência. Uma é que ter mais cromossomos sexuais grandes é melhor, e outra, que ter um cromossomo sexual pequeno é pior. Ter mais cromossomos sexuais grandes pode ser melhor porque eles têm mais genes. O cromossomo grande de um ser humano tem cerca de 800 genes responsáveis por várias coisas não relacionadas ao sexo, como a percepção de cores, a cicatrização de feridas e até a função dos músculos. Alguém com 2 cromossomos grandes tem 2 cópias de cada um desses genes. Portanto, se um cromossomo carrega uma mutação prejudicial, o outro provavelmente terá uma versão funcional do gene. Mas alguém com apenas um cromossomo grande tem só uma cópia de todos esses genes, ou seja, não tem backup. É por isso que o daltonismo, a hemofilia e a distrofia muscular são muito mais comuns nos machos da espécie humana. Além dessa vantagem de ter 2 cromossomos sexuais grandes, também há evidências de que existe uma desvantagem em possuir um cromossomo pequeno. Os cromossomos pequenos são especialmente vulneráveis a genomas virais maliciosos, chamados transposons, ou elementos transponíveis, que podem desencadear mutações prejudiciais nos genes dos cromossomos. Então, só o fato de ter um cromossomo sexual pequeno já representa o risco de uma vida mais curta. Essas hipóteses, que cromossomos grandes são benéficos e cromossomos pequenos são desfavoráveis, não são mutuamente exclusivas. É provável que ambas sejam verdadeiras.
cientistas ainda estão debatendo como esses processos interagem e qual o papel que desempenham na vida dos animais em comparação a outros fatores. Isso pode demorar um pouco, então, se você quiser estar por perto quando descobrirmos o XX da questão, é melhor torcer para não ter um cromossomo pequeno. Quando as placas tectônicas da Terra se esfregam umas nas outras, elas criam ondas de choque tão fortes que fazem o planeta tremer, o que a gente aqui na Terra chama de terremoto. Mas a maioria dos outros corpos do nosso sistema solar nem tem placas tectônicas. E mesmo assim, de algum jeito, eles também tremem por lá. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Vamos começar com o nosso vizinho, Vênus. Ele é lar de vários vulcões cuspidores de lava, e essas erupções sacodem a superfície do planeta, causando Vênus motos? Vênus é tão quente que basicamente derreteu tudo que a gente já tentou pousar por lá. Por isso, nunca conseguimos medir de verdade um Vênus moto. Mas os cientistas acham que eles provavelmente têm, em média, magnitude 4 ou mais, o que já é forte o bastante para a gente sentir, se você estivesse por lá. Algo parecido pode acontecer em Plutão, só que lá os plutomotos talvez venham de vulcões que cospem gelo e amônia em vez de lava. Então é um pouquinho diferente. Marte tem vulcões gigantes, mas já extintos, que indicam que o planeta teve muitos tremores fortes no passado. Hoje em dia, os martemotos provavelmente acontecem porque o núcleo de Marte está esfriando aos poucos, o que faz o planeta encolher e a crosta rachar e se dobrar. Dos 174 martemotos que a sonda InSight já detectou até agora, a maioria seria tão fraquinha que uma pessoa em pé na superfície nem sentiria. Mas teve um, de magnitude 4.7, que com certeza deu uma bela sacudida na sonda. Mercúrio provavelmente tem abalos sísmicos pelo mesmo motivo que Marte. Uma das rachaduras em Mercúrio tem 1000 km de comprimento e uma elevação de 3 km de altura, o que sugere uns bons mercúrio-motos no passado. Só que, como nunca pousamos nada por lá, não dá para saber quão fortes são os tremores hoje em dia. Os planetas que restam, os gigantes gasosos, não têm uma superfície sólida. Então, aqui a nossa ideia de tremores fica um pouco mais líquida. Esses planetas vibram de leve quando os líquidos se movimentam em volta de seus núcleos rochosos. A espaçonave Cassini conseguiu detectar Saturmotos medindo as vibrações nos anéis de Saturno. Mas os Júpiter-motos, Urano-motos e Netuno-motos ainda conseguem escapar da gente. Claro, os planetas não são os únicos corpos celestes do sistema solar. A lua Europa, de Júpiter, tem placas tectônicas de gelo parecidas com as da Terra. E outra lua de Júpiter, Io, tem cerca de 400 vulcões ativos, que com certeza abalam tudo por lá. E a gente já mede os terremotos da nossa própria lua desde a década de 1960. Por causa da órbita levemente oval da Lua, as forças gravitacionais fazem a massa dela se mover lá no fundo, abaixo da crosta, provocando os famosos lunamotos. As variações malucas de temperatura na superfície também fazem a crosta se expandir, encolher e sim, tremer. A maioria dos lunamotos é bem fraquinha, mas um deles, o mais forte já registrado, teve magnitude 5.7, o que seria forte o bastante para derrubar os quadros da parede de uma base lunar. Mas, como deu para perceber, nenhum dos terremotos que medimos no nosso sistema solar chega perto do recorde de magnitude 9.6 do terremoto que aconteceu na costa do Chile em 1960. E mesmo com tantos corpos celestes sobre os quais ainda sabemos muito pouco, por enquanto, a Terra continua sendo a rainha da abalação. Eita, peraí, eu quase esqueci do Sol. Os solmotos acontecem quando explosões solares, as famosas erupções solares, saem com tudo da superfície solar, causando uma baita bagunça por lá. As ondas de choque são tão gigantes que a gente consegue ver elas usando telescópios especiais em satélites. Em 1996, um solmoto gerou uma onda de choque de 3 km de altura com uma magnitude estimada em 11.3. Uma força que, se acontecesse na Terra, ia simplesmente despedaçar o planeta inteiro. Isso sim é uma descarga chocante. Um dos maiores mistérios entre biólogos gira, curiosamente, em torno de um dos menores organismos que existem, o micro-organismo unicelular que vive nos oceanos e é conhecido como plâncton. Mais especificamente, como podem existir tantas espécies diferentes? Bem-vindo ao Minuto da Terra! Geralmente, quando espécies semelhantes vivem no mesmo lugar e disputam pelos mesmos recursos, apenas uma delas consegue se dar bem. As outras entram em extinção ou precisam buscar algo diferente. Na Califórnia, por exemplo, quando duas plantas quase idênticas começaram a crescer
descer em uma montanha, uma delas tomou conta e a outra morreu. E no nordeste dos Estados Unidos, espécies diferentes de pássaros que antes competiam pelos mesmos recursos nas mesmas árvores já não o fazem mais. Agora, uma delas passou a dominar a valiosa copa da árvore, enquanto as outras espécies tiveram que se virar. Nessas situações, uma pequena diferença, como um enraizamento mais rápido, resulta em uma pequena vantagem, porém suficiente para fazer com que uma das espécies saia por cima. Isso tudo tem prova matemática. Algumas equações simulam o confronto entre espécies semelhantes e, em quase todos os casos, somente uma delas sai vencedora. Com o passar do tempo, a espécie usa da sua pequena vantagem repetidas vezes até se tornar campeã. Os plânctons deveriam seguir essa mesma regra, afinal, a maioria das espécies briga pelos mesmos recursos dentro da mesma camada superficial do oceano. Portanto, uma espécie deveria dominar e as outras sumirem, certo? Mas, em vez disso, milhares de espécies de plâncton parecem viver em harmonia. Como isso é possível? Uma possibilidade é que os modelos matemáticos estejam errados, pelo menos para o plâncton, porque eles não levam em considerações as imprevisíveis condições em que o plâncton vive. O vento e as ondas podem estar misturando a água tanto e com tanta frequência que nenhuma espécie de plâncton tem tempo livre para explorar qualquer vantagem minúscula que possua para superar seus rivais. Talvez todo esse caos acabe colocando todos os competidores em pé de igualdade, tipo quando as plantas na Califórnia passaram a crescer juntas. A segunda possibilidade é que os modelos estão certos, mas nós estamos usando incorretamente. Quando os cientistas coletam plâncton dos oceanos, eles costumam usar uma rede de plâncton. Então, quando eles passam essa engenhoca pela água, talvez eles estejam, na verdade, capturando vários microambientes, cada um com diferentes recursos. Portanto, embora pareça que várias espécies de plâncton coexistam pacificamente, talvez o que estejamos realmente vendo seja uma mistura de espécies que, em seu estado natural, na verdade dominam seus próprios minúsculos microambientes, que são diferentes o suficiente. É como se a gente contasse todos os pássaros daquela árvore juntos e falasse que a árvore é compartilhada por várias espécies semelhantes de pássaros sem perceber que, na verdade, cada um tem o seu próprio canto. Recentemente, porém, pesquisadores passaram a considerar uma terceira possibilidade. O modelo tá certo, mas de vez em quando acontece uma anomalia. Acontece que quando você coloca 5 ou mais espécies competindo por 3 ou mais recursos, o sistema inteiro pode entrar num loop caótico e nenhum vencedor fica claro. Parece ser o caso de certos grupos de morcegos que vivem em cavernas. Talvez a coexistência de milhares de espécies de plâncton também seja resultado desse caos. Uma coisa é certa, a gente pode saber muito sobre o mundo, mas quando o assunto é entender de verdade os seus habitantes, até mesmo os mais simples, ainda temos uma planctonelada a aprender. Um elefante mal consegue carregar o seu próprio peso, mas a formiga cortadeira pode facilmente levantar algo 10 vezes mais pesado que ela. A incrível força das formigas é normalmente atribuída à física da escala, mas, na verdade, existe outra arma secreta que as torna super fortes: seus exoesqueletos. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Explicando rapidamente a física da escala. Digamos que você é uma ovelha e mal consegue levantar esse fardo de feno. Se usássemos um raio de encolhimento para diminuir você e os fenos a 1/4 da sua altura, surpreendentemente, agora você seria capaz de levantar 4 desses fardos. Isso acontece porque você seria relativamente mais forte do que antes. À medida que ficasse menor, perderia peso mais rápido do que perderia força. Mas você ainda não seria tão forte quanto uma formiga, porque as formigas, como você deve ter reparado, não são apenas elefantes encolhidos, ovelhas ou qualquer outra coisa. Animais grandes, como os elefantes, têm músculos e ossos bem grossos para compensar toda essa massa. Mas as formigas não precisam de tanto volume extra. Além disso, elas têm exoesqueletos. Primeiro, um exoesqueleto, seja num inseto, aranha ou qualquer outro bicho que tenha um, fornece grandes áreas de superfície para os músculos se fixarem, de modo que os insetos podem ter muitos músculos menores trabalhando em uma única articulação, ao contrário dos animais com esqueletos internos, que muitas vezes têm apenas alguns músculos grandes em uma articulação. Além do mais, os exoesqueletos tendem a permitir que os músculos dos insetos sejam conectados longe das articulações que operam, o que torna o uso desses músculos bastante fácil. No entanto, esqueletos internos muitas vezes obrigam os músculos a se fixarem mais perto dessas articulações, proporcionando menos alavanca aos músculos e exigindo mais esforço. Os exoesqueletos também ajudam os insetos a respirar, o que é crucial para manter essa musculatura forte em funcionamento. Nós temos pulmões que absorvem oxigênio e depois os carregam nos glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio para os músculos. No entanto, quando os nossos músculos estão trabalhando intensamente, podem consumir oxigênio mais rápido do que o nosso sangue consegue transportar, resultando em falta de ar. Já os insetos não têm esse problema. Seus abdômenes são cobertos por pequenas aberturas que se conectam a tubos chamados traqueias, permitindo que o ar oxigenado
oxigênio em seus músculos diretamente. Então, se os exoesqueletos tornam os animais tão fortes, por que os animais grandes não têm eles também? Bom, receber oxigênio de maneira passiva através do exoesqueleto funciona muito bem para animais menores, mas criaturas maiores têm um volume muito maior e o oxigênio não consegue penetrar assim tão rápido em seus corpos. Ou seja, um elefante em uma armadura brilhante iria sufocar. Além disso, os exoesqueletos não conseguem aumentar de tamanho porque tem uma camada externa que não está viva. Por isso, eles precisam ser trocados. Como o exoesqueleto de um animal é basicamente seu aparelho respiratório, os animais não conseguem absorver oxigênio durante essa troca. Isso significa que quanto maior for um animal armado com um exoesqueleto, mais tempo levará para mudar e mais tempo ficará sem oxigênio. O que, mais uma vez, significa que esse bichão provavelmente sufocaria. Embora o exoesqueleto forneça um aumento de força a pequenos animais, na maioria dos casos ele prejudicaria ou até mataria qualquer coisa muito maior do que um rato, o que não deixa de ser uma coisa boa. Do contrário, uma pequena formiga poderia virar uma grande forma-inimiga. Quando você fica doente, o seu corpo esquenta para te ajudar a combater essa infecção, algo que conhecemos como febre. O que faz sentido, afinal, nós também aquecemos alimentos crus, água suja e equipamentos cirúrgicos para, literalmente, fritar os patógenos até a morte. Mas não é bem assim que a febre funciona. Mesmo as estratégias mais simples para matar germes com o calor requerem temperaturas em torno de 65 graus Celsius, mas a maioria das febres não passa dos 40 graus. Uma temperatura muito alta para acabar com uma invasão de vírus ou bactérias também destruiria nossas próprias células. Alguns graus acima do normal podem retardar a replicação de certos patógenos, mas o maior efeito da febre é como ela beneficia o nosso próprio corpo. Quando a temperatura do corpo aumenta, os neutrófilos, que são glóbulos brancos que ficam na medula óssea, acordam e começam a devorar os germes. E outros devoradores de germes também saem à caça conforme a temperatura do corpo sobe. E aí existem as células T, que viajam até os nódulos linfáticos para identificar o patógeno. Mas elas precisam chegar lá rapidamente, antes que o germe domine o seu corpo. Quando a temperatura interna aumenta, porém, as células T chegam lá muito mais rápido e podem coordenar uma resposta eficaz enquanto ainda há tempo. Mas por que o calor, e nem tão quente assim, tem todos esses efeitos? A resposta, curiosamente, pode ter a ver com os perigos de passar muito calor. Se você estiver correndo no verão, por exemplo, e começa a superaquecer, partes delicadas dentro de você podem começar a se desmanchar. Por isso, à medida que a sua temperatura aumenta, o seu corpo entra em ação para se proteger. As células produzem um montão de proteínas de choque térmico, que encontram as moléculas que estão se desfazendo e se ligam a elas para estabilizá-las ou reorganizá-las. Quando você fica doente, uma febre pode ajudar a te proteger, aumentando a temperatura do corpo para desencadear esse mesmo tipo de processo, com o seu corpo produzindo essas proteínas de choque térmico que são boas em encontrar e se ligar a qualquer tipo de molécula, como as células T, que então ficam pegajosas, se agarram às paredes dos vasos sanguíneos e fazem a sua jornada até os nódulos linfáticos, onde identificam o invasor e providenciam uma resposta. Essas proteínas de choque térmico também podem reconhecer e se ligar a alguns patógenos, às vezes às proteínas de choque térmico que os próprios patógenos produziram, e então transportá-los até um devorador de germe faminto. Nossos ancestrais utilizavam esse mecanismo de proteção para combater infecções 600 milhões de anos atrás, e desde então, vários animais aumentam sua própria temperatura para combater patógenos. Mesmo as criaturas que não conseguem regular sua temperatura corporal internamente, dão um jeito de pegar um sol, boiar ou zumbir até que estejam quentinhas e livres de infecções. E não importa de que espécie você seja, essa estratégia funciona. Indivíduos infectados que aumentam sua temperatura se recuperam mais rapidamente e com mais frequência do que aqueles que não fazem. Por isso, da próxima vez que a febre estiver alta, pode esperar uma recepção calorosa. A internet adora animais como texugos do mel, gatinhos e tardígrados. Mas ei, Koala, você sabe o que a internet pensa sobre você? Que eu sou lindo e fofinho, né? Ué, não? Bom, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. O que acontece é que grande parte dos boatos sobre koalas na internet simplesmente não são verdade. Então, hoje nós vamos examinar esse fenômeno a fundo e ver o que a ciência tem a nos dizer. Tá, então, de acordo com a internet, eu tenho o menor cérebro de todos os mamíferos. Além disso, ele não tem rugas, o que, aparentemente, significa que eu não consigo pensar.
tem muito pano pra manga aqui. Primeiro, costumávamos pensar que os animais com cérebros maiores em relação ao tamanho do corpo eram mais inteligentes do que os animais com cérebros relativamente menores. Mas não é exatamente assim que as coisas funcionam. Além disso, poderíamos passar o dia inteiro debatendo o que mais inteligente significa para um animal. Em segundo lugar, nós também pensávamos que os cérebros dos koalas eram absurdamente pequenos em relação aos seus corpos. Mas essa impressão vinha de um cérebro enrugado que havia encolhido depois de ser conservado em formaldeído. Exames cerebrais de koalas vivos mostram que seus cérebros são basicamente de tamanho médio, pelo menos para um marsupial. E com relação às rugas, ou a falta delas, nós humanos estamos acostumados a observar cérebros de primatas, que tendem a ter aquela superfície semelhante a uma noz. De acordo com cientistas, essas rugas aumentam a área de superfície do cérebro o suficiente para estabelecer mais ligações entre mais neurônios, o que implica que cérebros sem rugas podem ser menos complexos do que os enrugados. Mas os cérebros dos pássaros são lisos, e algumas espécies podem fabricar ferramentas e até gritar palavrões. E o polvo, famoso por sua destreza, tem uma rosquinha macia no lugar do cérebro. Portanto, as rugas não são grande coisa. Aqui diz que se você colher folhas de eucalipto e colocá-las em um prato, eu não vou reconhecê-las como comida e vou morrer de fome. Ser incapaz de reconhecer sua própria comida parece bem ruim mesmo. Mas nenhum especialista em koalas com quem conversamos conseguiu confirmar essa anedota. Independente de reconhecerem como comida ou não, na verdade é uma boa razão para os koalas não quererem suas folhas em um prato. Veja bem, mesmo as folhas de eucalipto mais nutritivas possuem muito poucas calorias e nutrientes em comparação com outros alimentos. Por isso, os koalas são realmente exigentes quanto às folhas que comem. Eles geralmente deixam de lado folhas caídas mais velhas e menos nutritivas. E as folhas em um prato provavelmente pareceriam e cheirariam muito como folhas caídas. Portanto, ignorar essa gourmetização é bem inteligente. Ok, falando em eucalipto, supostamente eu vivo dopado porque as folhas de eucalipto são tóxicas? Olha, sendo bem sincero, você é bastante letárgico. Isso é sim por causa da sua alimentação, mas você não fica chapado nem nada. Embora as folhas de eucalipto sejam tóxicas para a maioria dos animais, elas não são para os koalas. Isso porque os koalas têm um trato digestivo super longo, incluindo um seco de quase 2 metros de comprimento, cheio de bactérias intestinais especialistas em desintoxicar as folhas. Toda essa digestão, porém, exige muito tempo e energia. E lembrando que as folhas não são tão nutritivas para começo de história. Então vocês, koalas, precisam ser energeticamente eficientes, o que faz parecer que estão sempre a mimir. Próxima questão. Teoricamente, nós desgastamos nossos dentes a ponto de não conseguirmos mais mastigar. Então passamos fome e morremos. Isso não é justo. Muitos outros comedores de plantas desgastam os dentes ao longo do tempo devido à mastigação quase constante. E todos tendem a morrer antes que os dentes triturados se tornem um problema. Mas os koalas têm tão poucos predadores naturais que muitos vivem o suficiente para que a mastigação se torne difícil. Nesse ponto, os koalas compensam regurgitando alimentos parcialmente digeridos para mastigá-los novamente. O que, eu garanto, não é o seu comportamento mais desagradável. Não, não é mesmo. Certa vez eu comi o cocô da minha mãe. E a internet também tira sarro de nós por isso. Então, o termo técnico é papa fecal. Lembra daquelas bactérias intestinais desintoxicantes? Os bebês koalas não nascem com elas. Eles precisam comer as fezes da mãe para colonizar o trato digestivo. Isso é nojento, mas não é exclusivo aos koalas. Os elefantes bebês fazem basicamente a mesma coisa, mas não recebem o mesmo hate. O mesmo vale para os bebês panda, que a internet determinou serem as coisas mais fofinhas que existem. Então, ei, koalinha, não liga pros haters não. Tudo bem, você é dorminhoco, comilão e um pouco estranho, mas no que diz respeito aos animais, a sua natureza é da mais alta qualidade. Esse foi o Minuto da Terra. Se você também acha koalas fofos e adoráveis, conta pra gente nos comentários. Não esquece de apertar no joinha e, se puder, compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Vamos acabar com essa história que koala é um bando de desmiolado. Um cheiro e até a próxima!